Fala, nação, bora lá para mais um corte top Domingão. Vamos reagir aqui ao ESPN FC, falando sobre o Flamengo, os reforços, pacotão de reforços, situação Felipe Coutinho, Juan Quinteiros do River Plate no Mengão. Tem também um corte do Edmundo falando, chorando, porque o Flamengo está contratando o Felipe Coutinho. Vamos acompanhar aqui, tem a situação de JJ, muita coisa, muita informação nesse corte. Se inscreva no canal, acione o sino. Deixa o like, crédito de vídeo à ESPN, link na descrição, crédito de vídeo também ao canal do Edmundo, link na descrição e comentário fixado. Vamos ver aqui o corte porque tá top demais. Pascoal, Senhor. você acabou de dizer aqui que para você só tem um nome. Um nome. Quem? Um nome. E eu enquadro esse nome porque, às vezes, a gente tem que ter coerência com aquilo que a gente analisa. Nem sempre, porque eu não sou poste para ficar parado. E nem sou árvore, porque a árvore finca a raiz e não consegue sair. Então, às vezes, você tem que se movimentar a respeito de uma situação ou de outra. Você pode caminhar por algumas situações, mas do que eu vejo, eu quero discordar do Zinho, mas isso não esse é como diria aquele amigo nosso, normal. Eu discordar do Zinho é normal, normalíssimo. Porque eu penso da seguinte forma, qual foi o treinador que devolveu ao Brasil o padrão de jogo do estilo do futebol brasileiro? Em 2019, o Flamengo estava completamente perdido. Ou não? Eu estou falando uma coisa que não é verdade. O Flamengo estava sem saber para que lado caminhar. Sim. Contrata um treinador que, primeiro, organiza o Flamengo, que precisava de organização. Segundo, organiza o vestiário, organiza o treinamento, organiza o padrão de treinamento e dá padrão de jogo. O estilo brasileiro é retomado. Qual é o estilo brasileiro? O estilo brasileiro é de versatilidade dos jogadores. Você não pode colocar dois... Aqui é só a minha opinião, se vocês discordarem, fiquem à vontade. Silas, Djalminha, João, todos podem discordar. Eu sou absolutamente contra você limitar o espaço dos jogadores. E nós temos dois jogadores aqui, dois ex-jogadores aqui, que não gostavam de limitação de espaço. O quê? Muito obrigado. E eu acho que Jorge Jesus é o único significa único treinador que tem essa capacidade para a seleção brasileira. Primeiro, já é experiente, né? Olha lá. Já muito experiente, JJ. sabe se comportar em todas as situações de dificuldade, de se entender o que está acontecendo no jogo de futebol. Né? Em Portugal, agora dizem que o Fernando Santos não era o treinador indicado para comandar a seleção portuguesa numa Copa do Mundo. Nós demos ao treinador da seleção brasileira, o ex-treinador, o atual técnico da seleção que está saindo, porque até dezembro ele continuará, até o final do ano ele é treinador da seleção brasileira. Nós como seleção brasileira, como povo brasileiro, demos a ele duas possibilidades em duas Copas do Mundo. E ele fracassou em duas, e com os erros muito semelhantes. Muito semelhantes. Situações muito, muito semelhantes. Isso significa dizer que o treinador não aprendeu aquilo que a gente imaginava. Ponto. Se a gente já viu o trabalho do Jorge Jesus, e a minha opinião, ele tem experiência, tem capacidade. Por exemplo, o Abel Ferreira. O Abel Ferreira é um camaleão no formato de jogo. Ele pode jogar reativo, pode jogar... Ele tem várias situações, ele tem várias facetas, mas eu acho que ele é muito jovem para ser o técnico da seleção brasileira. Eu acho que o treinador da seleção brasileira tem que ter rodagem, porque vai pegar muita coisa pela frente. Ah, mas vai ter que renovar o elenco. Nem tanto, porque os que estão lá, tem muito jogador jovem. Ele vai ter que dar uma recomposição, talvez na zaga, talvez no gol, talvez um pouquinho no meio campo, porque do meio para frente ele tem um monte de novidade para explorar. É só você apresentar a seleção brasileira sub-20, que foi convocada pelo Ramon para disputar o Sul-Americano. Ramon foi um belo jogador, atuou no Vasco da Gama. Se você pegar o elenco da seleção sub-20, você vai ficar de queixo caído. Então eu acho que só tem um nome, Jorge Jesus. Chega de inventar, né, gente? Vamos falar a real. Chega de inventar, né? O negócio de inventar já passou do tempo. Rapaz, nós precisamos da realidade, né? E aqui no telão do ESPN FC, gostaria que mostrasse a imagem aberta do nosso estúdio, por Obséquio, o diretor. Nós temos ali os dois técnicos portugueses de maior sucesso da história do futebol brasileiro. Jorge Jesus, que veio primeiro, e depois Abel Ferreira, que deu essa sequência. Os dois marcaram época aqui no nosso futebol.
Quem seria melhor para a seleção brasileira? Abel, JJ ou, de repente, valeria investir em outro nome? E aí, Djalminha? João, depois de uma derrota, né, todo mundo começa a especular nomes. Brasil tem um treinador estrangeiro aí pela primeira vez. Eu acho que o momento é de muita calma e não é só falar o nome, é o que a CBF, o que eles pensam para o nosso futebol brasileiro, o que eles querem, que filosofia. Porque, assim, eu não vejo um Brasil jogando dentro da sua cultura, dentro da sua tradição, que é buscar o jogo, buscar ser ofensivo. Agora, se eles querem isso, aí busca um treinador nesse perfil. Agora, o que eu acho primeiro é saber o que eles querem. Porque, assim, dentro de uma opinião pública, a maioria das pessoas, todo mundo concordava com esse trabalho do Tite, achava que estava tudo legal. E no final, mais uma vez, não chegou. Eu conversava muito e falava aqui nos programas de uma seleção pouco ambiciosa, uma seleção que tem jogadores de qualidade, de técnica, mas são pouco utilizados. Eu acho que eles podiam ser utilizados mais livremente, de uma maneira, principalmente na parte ofensiva. Defensivamente, você tem que estar organizado, porque hoje em dia o futebol é assim. Mas então, para resumir o assunto treinador, eu acho que a CBF primeiro tem que saber o que eles querem. Eu gostaria de um futebol completo, esse futebol que o Jorge Jesus apresentou no Flamengo aqui no Brasil. Mas não significa que tenha que ser o Jorge Jesus. Fala para mim, torcedor, o que você acha do Jorge Jesus na seleção brasileira? Coloca aí a sua opinião nos comentários. Vamos ver aqui o Edmundo chorando porque o Flamengo está atrás de Felipe Coutinho. Vamos ver esse corte aqui. O Felipe Coutinho operou, por isso ele está fora da Copa. E aí é o que me chateia, tá? Adoraria ver o Felipe Coutinho no Vasco, mas parece que estão oferecendo para ele vir aqui se recuperar. Aí é sacanagem. Entende o meu ponto de vista? Sim, mas até aproveitando, Edmundo, que você falou disso agora, saiu a notícia em alguns portais, todos os portais do Flamengo, claro, mas tem jornalistas envolvidos também em um desses portais. Aliás, eu vou até procurar aqui, mas são alguns, tá? Que o Flamengo estaria monitorando Felipe Coutinho e já estaria com conversas ali com o clube inglês para tentar trazer ele para o Flamengo. Aí, cara, seria mais um golpe para a torcida do Vasco, né, Edmundo? Já que você já falou do Felipe Coutinho, já vamos falar sobre esse assunto. Claro que não é notícia oficial, ninguém vai confirmar. Se a gente falar com o Flamengo, o Felipe Coutinho, mesmo que tenha conversas, eles não vão confirmar para a gente. Então, não adianta a gente querer apurar nesse sentido, porque quem falou foi que procurou o entorno, como a gente sempre fala aqui, né, gente? Já vou colocar o pessoal que tá mandando mensagem aqui, tá? Fica tranquilo, pessoal. E aí, seria um golpe muito, muito forte pro Vasco, o Coutinho indo para lá, né? O Felipe Coutinho tem um empresário na Europa e tem um empresário, um cara que o acompanhou desde criança, se chama Cacau. Cacau é um cara muito querido aqui no futebol brasileiro. Ele foi, por muito tempo, auxiliar do Paulo Angione, então já trabalhou no Vasco, no Flamengo, no Fluminense, no Palmeiras. É um cara aí. Depois ele conheceu o Felipe Coutinho, saiu da gestão de futebol e foi ser empresário. É um cara que está toda hora aqui no Rio de Janeiro. É possível que alguém tenha procurado ele para perguntar: e aí? Como é que a gente faz para trazer o Felipe Coutinho? O problema principal: salário do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho ganha cerca de 20 milhões de euros por ano. A gente está falando aí de quase 2 milhões de euros por mês. A gente vai chegar aí a 10, 12 milhões de reais mês. Isso ninguém vai pagar. O que eu ouvi de bastidores é que, com a contusão dele, o futebol inglês ele é muito rápido, muito disputado, muito físico, que talvez o time dele pudesse emprestá-lo para o Brasil por uma temporada, para ele se recuperar e ele ficar... O primeiro momento é para se recuperar fisicamente e depois jogar alguns jogos. Hoje, quem oferece a melhor estrutura aqui no Rio de Janeiro de departamento médico é o Flamengo.
Talvez por isso essa oportunidade. Estou falando só de orelhada das coisas que eu ouvi. Sim. Mas claro que seria um golpe muito grande se a 777, Luiz Melo, Paulo Brax, se essa galera aí, que não conhece nada de Vasco, pelo menos tentar entender qual é essa situação. Exatamente. O Rodrigo está mandando aqui, 24 horas que ele chegou, alguém tá mentindo porque foi dito que ele chegou ontem à noite. Cara, o Rodrigo... meu parceiro, os caras estão com medo do Flamengo, a verdade é essa. Tá aqui a situação, ó, jornal argentino falando sobre o Quinteiro, Juan Quinteiro, no Flamengo. De acordo com o portal Infobae, o jogador do River está sendo monitorado pelo Flamengo nas últimas semanas. O clube argentino, contudo, quer a sequência de Quinteiro na equipe, que está emprestado até o final deste ano pelo Shenzhen FC da China e deve tentar comprá-lo em definitivo. O meia-campista que pode receber propostas oficiais na próxima semana e pretende permanecer no futebol sul-americano. Vai que o Flamengo chega junto e traz o Quinteiro pro Mengão, hein? O que você acha do Quinteiro no Flamengo? Coloca aí nos comentários, se inscreva no canal, acione o sino, deixe seu like e até o próximo vídeo.